Portanto, a Batalha de Borodino decorreu de forma muito diferente da que é agora descrita, com a intenção de encobrir os erros dos nossos comandantes, diminuindo, com este procedimento, o valor da glória do exército e do povo russo. A Batalha de Borodino não foi travada numa posição escolhida e fortificada com as forças apenas ligeiramente mais fracas dos russos, mas, em consequência da perda do reduto de Shevardino, foi aceito pelos russos num terreno aberto, quase sem fortificações, com forças 2 vezes inferiores às dos franceses, isto é, em condições tais que não só era impossível lutar durante 10 horas, mas inclusivamente era impensável salvar durante 3 horas o exército da derrota completa e da fuga. 20. Pierre partiu de Mojaisk no dia 25 de manhã. Na descida de um monte elevado e tortuoso que levava para fora da cidade, passando ao lado da catedral à direita, onde se rezava a missa e tocavam os sinos, Pierre saiu da carruagem e fez um pouco do caminho a pé. Atrás dele descia o monte um regimento de cavalaria com os cantores à frente. Em sentido contrário, subia um comboio de carroças transportando os feridos da batalha do dia anterior. Os mujiques carroceiros, gritando aos cavalos e chicoteando-os, corriam de um lado das carroças para o outro. Iam 3 ou 4 feridos sentados ou deitados em cada carroça, aos solavancos pelas pedras, em vez de calçada, espalhadas pela terra da subida abrupta. Os feridos, com ligaduras feitas de trapos pálidos, de lábios cerrados e sobrolhos carregados, agarrando-se às sedas, saltitavam e empurravam-se. Todos olhavam com uma curiosidade quase infantil para o chapéu branco e sobrecasaca verde de Pierre. O cocheiro de Pierre gritava irritado ao comboio de carroças para que se encostassem a um lado. Quando o regimento de cavalaria com os cantores na descida se aproximou de Pierre, bloqueou o caminho. Pierre parou, arredando-se para a borda do caminho aberto no declive. Encoberto pelo monte, o sol não chegava àquele lado. Ali estava frio e úmido, mas por cima da cabeça de Pierre abria-se uma clara manhã de agosto e espalhava-se alegremente o ranger dos sinos. Uma das carroças de feridos parou à beira do caminho ao pé de Pierre. O carroceiro, de alpargatas, ofegante, correu para a carroça, meteu uma pedra debaixo da roda traseira, sem aro, e foi arranjar a coalheira da sua pileca parada. Um velho soldado ferido, com uma mão envolta em charpa, que ia a pé atrás da carroça, apoiou-se a ela com a mão saudável e olhou para Pierre. Então, conterrâneo, deixam-nos aqui ou levam-nos para Moscou? Perguntou. Pierre estava tão absorto que não ouviu a pergunta. Ora olhava para o regimento de cavalaria que se cruzava, agora com as carroças dos feridos, ora para a carroça que estava ao pé dele, em que havia 2 feridos sentados e um deitado, imaginando que era ali, nesses feridos, que estava a solução do problema que o preocupava. O ferimento de um dos soldados sentados era na bochecha. Com a cabeça entrapada, tinha um lado da cara tão inchado que atingia o tamanho de uma cabeça de bebê. A boca e o nariz estavam à banda, torcidos. O homem olhava para a catedral e benzia-se. Outro, um jovem recruta loiro, branco como se não tivesse sangue na cara fina, olhava para Pierre com um sorriso imóvel e bondoso. O terceiro, deitado de bruços, não se lhe via o rosto. Os cavaleiros cantores passavam, sobranceiros à carroça. Está perdida, a cabeça rapada, que anda nas terras alheias, cantavam eles uma cantiga de dança dos soldados. Como que a secundá-los, mas com uma alegria de outro género, badalavam nas alturas os som metálicos dos sinos. E, ainda noutro género de alegria, banhavam o cume da elevação oposta os raios quentes do sol. Mas embaixo, onde estava Pierre junto à carroça com os feridos e o cavalinho ofegante, estava úmido, sombrio e triste. O soldado com a bochecha inchada olhava zangado para os cantores da cavalaria. Já notas, disse ele em tom de censura. Hoje não vi soldados, também mujiques. Também mandam para lá mujiques, disse o soldado, que caminhava atrás da carroça com um sorriso triste, dirigindo-se a Pierre. Agora chamam toda a gente, sem ver a quem. Querem o povo todo na luta. É Moscou, está dito. Querem acabar de uma vez. Apesar das palavras do soldado serem vagas,
Pierre percebeu claramente o que ele quis dizer e acenou com a cabeça em sinal de aprovação. O caminho ficou livre. Pierre acabou de descer o monte e seguiu. Andava olhando para ambos os lados do caminho à procura de rostos familiares, mas encontrando apenas desconhecidos, militares de várias armas, que olhavam com um espanto igual para o seu chapéu branco e para a sua sobrecasaca verde. Cerca de 4 verstais mais adiante encontrou a primeira pessoa conhecida e dirigiu-se-lhe com alegria. Era um dos médicos-chefes militares. Viajava de Calais em sentido contrário ao de Pierre, sentado ao lado de um doutor jovem. Ao reconhecer Pierre, mandou parar ao cossaco que sentava na boleia em vez do cocheiro. Conde, por aqui, vossa nobreza? Perguntou o doutor. Queria ver. Pois, há muita coisa para ver. Pierre apiou-se para conversar com o doutor e dizer-lhe da sua intenção de participar na batalha. O médico aconselhou Pierre a ir falar diretamente com Sua Alteza Sereníssima. Não pode ficar num sítio qualquer, sabe-se lá onde, sem ninguém saber de si, disse ele, trocando olhares com o seu jovem colega. Seja como for, Sua Alteza Sereníssima conhece-o e recebê-lo-á com benevolência. Faça como lhe digo, paizinho, disse o doutor. Parecia cansado e com pressa ao médico. Então acha que... Também lhe queria perguntar onde está exatamente a posição, disse Pierre. A posição, disse o doutor. Isso não é comigo. Quando passar Tatarinovo, onde agora andam com grandes desaterros, suba o outeiro. De lá vê-se bem, disse o doutor. Vê-se bem? Se o senhor pudesse... Mas o doutor interrompeu e deu um passo para a Calés. Eu acompanhava-o com todo o prazer, mas juro que... O doutor fez o gesto de quem estava ocupadíssimo. Tenho pressa, preciso ir ver o comandante de corpo. Sabe como é? Amanhã, não sei se sabe, é a batalha. Para 100.000 homens há que prever no mínimo 20.000 feridos. Mas nem para 6.000 temos macas, cáteres, auxiliares médicos. Temos 10.000 carroças, mas sem as outras coisas nada feito. Tenho de me desenvencilhar. Pasmou Pierre a estranha ideia de que, entre aqueles milhares de homens vivos, sadios, jovens e velhos, que olhavam com um espanto alegre para o seu chapéu, havia possivelmente 20.000 condenados à morte e aos ferimentos, talvez aqueles mesmos para quem Pierre olhava. Se eles podem morrer amanhã porque pensam em tudo menos na morte, e de repente, por qualquer misteriosa associação de ideias, imaginou a descida da colina de Mojaisk, as carroças com os feridos, o tocar dos sinos, os raios oblíquos do sol e as canções da cavalaria. A cavalaria vai para a batalha e cruza-se com os feridos, mas nem por um instante pensa no que a espera. Passam ao lado e piscam o olho aos feridos. No entanto, 20.000 deles estão condenados à morte e ainda se espantam com o meu chapéu. Que estranho. Assim pensava Pierre, seguindo na direção de Tatarinovo. Junto à casa senhorial, à esquerda do caminho, havia carruagens, carroças, multidões de impedidos e sentinelas. Estava ali alojada Sua Alteza Sereníssima. Mas quando Pierre chegou, Sua Alteza Sereníssima não estava em casa, como não estava quase ninguém do Estado-Maior. Assistiam todos à liturgia. Pierre seguiu na direção de Gorky. Depois de subir um outeiro e entrar por uma pequena rua da aldeia, Pierre viu pela primeira vez os mujicos da milícia, de camisas brancas e cruzes nos chapéus, animados e suados em altos risos e conversas, trabalhando à direita do caminho num outeiro enorme coberto de erva. Uns cavavam com as pás, outros levavam a terra nos carrinhos de mão, outros estavam de braços cruzados. Eram comandados por 2 oficiais, parados no alto do outeiro. Vendo aqueles mujicos que, pelos vistos, se divertiam com a sua nova situação militar, Pierre voltou a lembrar-se dos soldados feridos que vira em Mojaisk, tornando-se então claro para ele o que queria significar o soldado que lhe dissera que queriam o povo todo na luta. O aspecto daqueles mujicos barbudos trabalhando no campo de batalha, com as suas estranhas botas grosseiras, com os pescoços suados e as camisas desabotoadas de lado, mostrando os ossos das clavículas bronzeadas, impressionou Pierre mais do que tudo, ligado à solenidade e à importância do momento, o que tinha visto e ouvido até então. 21. Pierre saiu da carruagem e, passando pelos mujicos milicianos, subiu ao alto do outeiro,
de onde, como lhe dissera o doutor, se via bem o campo de batalha. Eram 11 da manhã. O sol batia em Pierre um pouco à esquerda e por trás, iluminando claramente, através do ar puro e rarefeito, o panorama grandioso que se abria à sua frente numa espécie de anfiteatro. Para cima e para a esquerda deste anfiteatro, cortando, serpenteava a estrada grande de Smolensk, que atravessava uma aldeia com a sua igreja branca, uns 500 passos à frente e abaixo do outeiro. Era Borodino. A estrada passava abaixo da aldeia pela ponte e, com descidas e subidas, serpenteava sempre para cima até à aldeia de Valuevo, onde estava agora Napoleão, perdendo-se numa floresta amarelada no horizonte. Nesta floresta de bétulas e abetos, à direita da estrada, brilhava ao sol a cruz e o campanário longínquos do mosteiro de Kolocha. Por todo este horizonte azul, à esquerda e à direita da floresta e da estrada, viam-se aqui e ali fogueiras fumegantes e massas indefinidas de tropas, nossas e inimigas. À direita, ao longo dos rios Kolocha e Moskva, o terreno era montanhoso e alcantilado. Entre os desfiladeiros, ao longe, viam-se as aldeias de Bezubovo e Zakharino. À esquerda, o terreno era mais plano. Havia campos de sementeiras e uma aldeia queimada ainda a fumegar, Semyonovskoy. Tudo o que a vista de Pierre abrangia à direita e à esquerda era tão indefinido que nem um lado nem o outro satisfaziam de todo o seu desejo de compreender a situação. Por toda a parte, em vez do campo de batalha que esperava ver, havia campos, clareiras, tropas, florestas, fumos de fogueiras, aldeias, outeiros, riachos. E por mais que se esforçasse, Pierre não conseguia encontrar em todo aquele terreno a posição para as tropas, nem sequer distinguir as nossas tropas das dos inimigos. Tenho de perguntar a quem saiba, pensou Pierre, e dirigiu-se a um oficial que olhava com curiosidade para a sua enorme e nada militar figura. Permita-me uma pergunta, abordou Pierre. Que aldeia é aquela ali em frente? Borodino, não, disse o oficial, confirmando com o seu camarada. Borodino, corrigiu outro. O oficial, por certo agradado por ter ocasião de conversar, aproximou-se de Pierre. É lá que estão os nossos? Perguntou Pierre. Sim. E lá mais longe estão os franceses, disse o oficial. Olhe-os, vê-se daqui. Onde? Perguntou Pierre. Vêm-se à vista desarmada. Ali. O oficial apontou com a mão para os fumos que se erguiam à esquerda para lá do rio e apareceu-lhe na cara aquela expressão rigorosa e severa que Pierre já tinha notado ali em muita gente. Ah, os franceses. E ali? Pierre apontou para a esquerda onde havia tropas junto ao outeiro. Esses são os nossos. Ah, os nossos. E ali? Apontou para outra elevação de terreno longínqua com uma árvore grande, perto da aldeia que se distinguia no desfiladeiro, onde também fumegavam as fogueiras e se notava qualquer coisa negra. É também ele, disse o oficial. Era o reduto de Shevardino. Ainda ontem era nosso, hoje é dele. Então e a nossa posição? A nossa posição, repetiu o oficial com um sorriso de prazer. Posso explicar-lhe ponto por ponto porque andei na construção de quase todas as fortificações. Como vê, o nosso centro é em Borodino, ali. Apontou para a aldeia com a igreja branca em frente. Ali há uma travessia do Kolocha. Ali, está a ver, onde estão as filas de feno cegado e a ponte. É o nosso centro. O nosso flanco direito é ali. Apontou bruscamente para a direita, para o desfiladeiro. Ali é o rio Moskva. Construímos lá 3 redutos muito fortes. O flanco esquerdo, nisto o oficial parou de repente. Bom, é difícil explicar. Ontem o nosso flanco esquerdo era ali, em Shevardino, está a ver, onde está aquele carvalho. Mas recuámos à ala esquerda, agora é ali. Está a ver a aldeia e o fumo? É Semyonovskoy. E também ali, apontou o outeiro de Raevski. Mas é pouco provável que a batalha seja aqui. É mentira que ele tenha deslocado as tropas. O mais certo é ele avançar pela direita do Moskva. Bom, assim, seja como for, amanhã vamos perder muitos homens, disse o oficial. Um velho sargento que se aproximava do oficial durante a conversa esperava em silêncio que o superior acabasse de falar. Mas talvez porque a conversa do oficial lhe desagradasse, interrompeu. É preciso ir buscar os gaviões, disse com severidade. O oficial, apercebendo-se que era lícito pensar-se nas perdas do dia seguinte, mas não deveria falar-se nisso, ficou embaraçado. Está bem, manda outra vez a 3ª companhia, disse rapidamente. E o senhor quem é? É médico.
Não, estou cá simplesmente, respondeu Pierre e começou a descer o monte, passando de novo pelos milicianos. Ah, malditos! Exclamou o oficial, passando a correr pelos homens que trabalhavam e tapando o nariz. Já vêm e trazem. Lá estão eles. Não tarda, estão aqui. Ouviram-se de repente várias vozes e os oficiais, os soldados e os milicianos deitaram a correr pelo caminho.